Apocalipse capítulo 20, abriram? Versículo 11, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Diga, meu Deus. Irmãos, para pensar aí. A terra e o céu fugiu. Tomou rumo. Diante do trono branco. A terra e o céu fugiu. E não se achou lugar para eles. Não tinha lugar para eles. E vi os mortos. Isso aqui causa temor, irmãos. Isso aqui me causa muito temor no coração. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Diga, o lago de fogo. É a segunda morte. Então, se tem a primeira morte, também tem a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Feche seus olhos por um momento. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, te pedimos que a tua palavra, que não passará, tua palavra que é a verdade, a tua palavra, Senhor, eterna, infalível, imutável, que esta palavra fale ao nosso coração, que ela traga mudança na nossa vida, entendimento, temor, muito temor do nosso coração, meu Deus. Pai, nos ajude nessa mensagem, nos edifique, Senhor, nos transforme, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, em nome de Jesus. Quero hoje falar com você sobre queria que você prestasse bem atenção, porque eu quero falar com você um pouquinho hoje sobre a importância do livro da vida. Existe algo tremendo e revelador no livro da vida. A Bíblia fala algumas vezes desse livro, não fala muito, mas fala algumas vezes desse livro em momentos de trabalho, em momentos de vitória, em momentos de companheirismo e também de juízo de Deus. E a gente precisa entender o que Deus quer comunicar para cada um de nós, através de sua palavra, sobre a importância de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Isso é tão
tão sério, tão importante, que a Bíblia diz que os discípulos, quando Jesus enviou os 70 para cumprir uma missão evangelística, e eles voltaram dessa missão cheios de alegria, porque tinham expulsado os demônios tinham se sujeitado. O Senhor disse algo muito profundo nessa hora. O texto diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Irmãos, às vezes eu fico me perguntando, quantas pessoas que já foram mortas por um raio que caiu do céu. Não foi um raio que matou. E Jesus aqui diz uma coisa muito interessante. Ele disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. Quantas pessoas que já foram mortas e o laudo da morte foi um raio que caiu do céu as matou. Mas penso que esse raio que matou e que continua matando tem um nome: Satanás. João 10,10 diz: o diabo, o ladrão, não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus veio para dar vida, o diabo veio para matar. E aí, muitos, por não ter a proteção, um protetor de raio, o inimigo vem para destruir a pessoa. Se você não tiver uma cobertura espiritual, uma proteção espiritual, você se torna alvo fácil do inimigo. Você quer um exemplo? O que é uma cobertura espiritual? É uma proteção no mundo espiritual. Uma casa sem cobertura, ela está sujeita a qualquer tipo de intempéries da vida. Não é? Uma casa que não tem telhado, que não tem cobertura, está desprotegida. A visão é tão tremenda porque ela nos ensina o princípio da cobertura espiritual. Alguém que me cobre com ensino, com doutrina, com palavra, com oração, com direção, com orientação. Então, eu tenho uma cobertura espiritual. Eu tenho a quem me reportar espiritualmente. Eu tenho uma cobertura. Eu não estou descoberto. E Jesus, ele deve ser o nosso para-raio. Deve ser o nosso para-Satanás. Detente Satanás. Porque a Bíblia diz que Cristo é o nosso escudo. Diga glória a Deus. A Bíblia diz no Salmo 84:11 que Deus é o nosso escudo. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. Deus é sol e escudo. Escudo é proteção. Olha, querido, o dinheiro pode proteger de muita coisa. Muita coisa. Mas só Deus nos protege da morte eterna. Só Deus nos livra da condenação. Só o Senhor nos livra da perdição. É por isso que a Bíblia diz que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Esse texto de Salmo 84:11 fala disso, que ele é o nosso escudo. Ele diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Diga glória a Deus.
naquela mesma hora, a Bíblia diz que se alegrou Jesus no Espírito Santo, olha bem, e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus, voltando-se em particular para os discípulos, disse-lhes: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, porque vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Você sabe que um nome registrado, escrito, arrolado nos céus, no livro da vida, é um selo no mundo espiritual. É um selo. É uma força no mundo espiritual. O livro da vida, querido, escute, é um livro de mistério de Deus. Nele estão escritos os nomes dos salvos. Todos os salvos. Aleluia. O livro da vida é um livro onde estão registrados os nomes de todos os que nasceram de novo. Deixa eu lhe fazer uma perguntinha básica. Escuta, olha para mim aqui. Você nasceu de novo? Você tem certeza de que você nasceu de novo? Eu não estou perguntando se você frequenta a célula, se você vem nos cultos. Eu não estou perguntando se você é fiel dizimista. Estou perguntando se você tem certeza que você nasceu de novo. Essa é a pergunta mais importante da vida. Você nasceu de novo? Seu nome está escrito no livro da vida? Sim ou não? Essa é a questão. Porque os discípulos chegaram impactados. Mestre, os demônios se nos sujeitam, os espíritos nos obedecem. Mestre, mestre. Jesus disse: ó, eu vi o diabo, o Satanás, descer do céu como um raio, caindo, furioso. Alegrai-vos, não porque o nome de vocês está aí, os demônios submetem, mas porque o nome de vocês está escrito, registrado no livro da vida, arrolado nos céus. Meu Deus, irmãos, isso é muito poderoso, isso é muito forte. Deus, Ele não quer saber quantos demônios você expulsou, quantos curou, quantas bênçãos recebeu ou deixou de receber. Ele quer saber qual é o fundamento da sua alegria. Qual é o fundamento da sua vida. Se seu nome está rolado no livro da vida, se seu nome está escrito nos céus, há um novo nome escrito na glória, há um novo nome arrolado nos céus. Quando isso acontece? Isso é sério, irmãos. Se você não tem hoje certidão de nascimento, RG ou CPF, você não existe legalmente para o Estado. Você não existe. Você não pode exercer seus deveres como cidadão e nem usufruir de seus direitos. Você não existe. Você está morto.
Da mesma forma, se você não tem uma identidade em Deus, escute, se não tem seu nome escrito no livro da vida, você ainda é estranho às alianças e aos pactos de Deus. É o que diz Paulo em Colossenses 1:21, Paulo diz: a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Diga aleluia. Você agora tem direitos em Cristo. Eu tenho direito, você tem direitos em Cristo, de se achegar a Deus, de se aproximar de Deus, querido, de conversar com Deus, de ter comunhão com Deus. Agora, esse texto que nós lemos, ele é o desfecho, ele é o encerramento de um tempo. Ele fecha toda uma história da humanidade para dar início, então, a um capítulo chamado capítulo eterno. Entrará o capítulo da eternidade após o trono branco. O trono branco é o fechamento, é o juízo final. E no juízo final, o livro da vida vai estar lá. Ele vai ser aberto para revelar a identidade dos verdadeiros filhos de Deus. Vamos abrir o livro. Já pensou, irmãos? O trono branco se estabelece, Deus assentado no seu trono, a terra, ó, foge, o céu foge. É um negócio tão pavoroso, tão glorioso, tão poderoso, tão tremendo. Todos os mortos, de todas as eras, desde Adão, todos diante do trono. Já pensou a multidão? Pensa aí, meu irmão. Bilhões de seres humanos. Abrem-se os livros. Imagina os livros se abrindo. Assim, todos os livros se abrindo. E aí cada um começa o juízo. O juízo vai ser segundo as obras de cada um. E aquele que não teve o seu nome escrito no livro da vida, vai ser julgado segundo as suas obras. Vai ser julgado e condenado. Mas aquele que tem o seu nome no livro da vida, vai ser absolvido. Absolvido. A grande pergunta é a seguinte. A grande pergunta é a seguinte: qual é o livro mais importante da história da humanidade? Não existe, irmãos, livro mais importante no céu do que o livro da vida. Esse livro é o livro que guarda o nome dos escolhidos, dos salvos. Existem muitos outros livros. Muitos outros estarão lá. Muitos outros livros. Vários. Que também têm seu valor e importância se estiverem conectados ao livro de Deus. Diante do trono branco, eu pergunto, por que o trono branco? Não podia ser o trono vermelho? O trono azul? O trono verde? Mas é trono branco, porque representa a santidade. E sem santidade ninguém verá a Deus. Diante desse trono, João viu os mortos. Diga, João viu os mortos. Escute algo.
Veja a cena. Abriram-se os livros. A pergunta: que livros são esses que se abriram diante do trono? Que livros são esses? Que livros são esses que se abriram diante do trono de Deus? Que livros são esses? São milhares, milhões de milhões, bilhões. Você imagina aquele monte de livros se abrindo? Que livros são esses? Os livros das obras de cada um. Ok. Escute algo. Esses livros são os livros que ficaram fechados. Escute bem isso. Porque eu quero chegar aqui num ponto para você entender algo muito forte aqui hoje. Esses livros são os livros que ficaram fechados para Deus por toda uma vida, por toda uma existência. Eles abriram-se nos tempos passados e presente para o pecado, mas fecharam-se para o eterno Deus de amor. Que livros são esses? São as pessoas, são as vidas. Se fecharam para Deus durante toda a sua existência, praticaram todas as obras que desagradaram a Deus, fizeram tudo contra a vontade de Deus, tudo que Deus não queria que fizesse, fizeram, pecaram, mataram, prostituíram, adulteraram, não largaram a prostituição, não abandonaram as imoralidades, os adultérios, as malignidades, amaram o pecado, fecharam-se para Deus e se abriram para o pecado. Esses livros estavam fechados, são a vida das pessoas. Quantas vezes, querido, Jesus já tentou abrir a sua vida e escrever nela uma história diferente e você talvez já rejeitou? Quantas vezes você já ouviu uma pregação da palavra, uma mensagem de Deus, Deus tocou no seu coração, mas você fechou o livro, você não se abriu, você fechou o livro, você não abriu sua vida para Ele escrever uma história diferente, para Ele escrever um capítulo novo, para Ele fazer uma história nova em você. Você se fechou para Deus, você se fechou para o Espírito Santo. Quantas pessoas assim? Então isso é muito sério, não é? A Bíblia diz algo tremendo. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus está à porta e bate. Ele quer escrever a mais linda história dele na sua vida. Diga glória a Deus. Se você se fechar para Deus agora, quando tiver que se abrir, pode ser tarde demais. A Bíblia diz que nós, escute algo, a Bíblia diz que nós não devemos desperdiçar o tempo da oportunidade. A Bíblia diz: aproveitai o tempo da oportunidade. Nós estamos vivendo, escute, olhe para mim aqui, querido, deixa eu lhe dizer algo muito sério. Nós estamos vivendo o tempo da graça de Deus. Nós estamos vivendo no tempo da oportunidade de Deus. A porta da graça ainda está aberta. A porta está aberta, mas ela já começa a se fechar. Os tempos estão chegados. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os tempos finais. Deus está controlando a história da humanidade. Esse desenrolar de todas as coisas. Tudo está se fechando. As coisas estão se afunilando. Observe como é que está o mundo hoje. Nós já estamos vivendo o tempo das dores que Jesus falou. Nós já estamos no tempo, aquele tempo que Ele falou lá em Mateus 24, 25. Nós já estamos vivendo naquele tempo do princípio das dores, do sofrimento, das angústias. Povo, meu irmão, pensa 750 mil pessoas para morrer de fome na Somália. Milhares já morreram de fome. É tsunami. É tanta calamidade, é terremoto, a terra está tremendo o tempo todo. Até mesmo agora, pertinho da gente aqui no Acre, tremeu. Abalou. A terra está tremendo.
É guerra. Você liga a televisão, é guerra. Guerra para lá, guerra para cá. Nação contra nação, é reino contra reino. É como um mar agitado. As nações estão assim como um mar agitado, lançando de si suas maldades, lançando de si suas sujeiras, suas iniquidades. A gente vê uma avalanche de malignidade sobre o mundo. Os valores, tudo indo por águas abaixo. Nós estamos chegando nos últimos dias. A porta está se fechando. Nós estamos no tempo da graça, no tempo da oportunidade de Deus. Nós não podemos deixar passar essa oportunidade. Querido, nós não podemos deixar passar essa oportunidade. Hoje é o tempo sobre modo oportuno. A palavra de Deus diz, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Esse é o tempo aceitável. Nós estamos no tempo da salvação, no tempo da misericórdia, da graça de Deus. Tempo da oportunidade. Querido, quantas vezes Jesus já tentou abrir a sua vida? Quantas vezes Jesus já tentou escrever uma história nova? Quantas vezes ele já tentou mudar você? E na hora mais importante, a pessoa fecha o coração. Por causa de uma amizade, por causa de que alguém vai pensar, por causa de amigos, entre aspas, amigo que é só de fachada. Porque o verdadeiro amigo é aquele que te leva para perto de Deus. O verdadeiro amigo é aquele que estende a mão para você e te conduz até Jesus. O verdadeiro amigo é aquele que quer te ver salvo, liberto, curado, sarado. O verdadeiro amigo é aquele que quer que você vá morar no céu. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Querido, escute algo, me causa temor. Esses livros que se abriram são as pessoas. Ou você acha que lá no céu Deus está escrevendo um livro para cada um? Não, o livro está sendo escrito a cada dia. Cada pessoa um livro. Cada pessoa um livro. E está sendo escrito uma história. Está sendo escrito uma história. Tudo está sendo escrito. Na sua vida. Está tudo registrado. Está tudo gravadinho. Não perdeu nada. Você vai viver a sua existência. Está tudo documentado. Tem aí dentro de você um computador poderoso, gravando tudo, registrando tudo. Seu cérebro, sua mente, sua memória. Memória mais poderosa que existe no universo. Armazena tudo. Está tudo armazenadinho. Em pasta. Palavra, pensamento, palavra, pensamento, palavra, pensamento, atitude, palavra, pensamento, atitude, palavra, pensamento, comportamento, conduta, ação, reação. Tudo registrado. Nós somos esse livro. Mas eu lhe pergunto, e que livro da vida é esse? Que a Bíblia fala do livro da vida. Que livro da vida é esse? Quem é o livro da vida? Eu penso que o livro da vida também não é um livro assim. Ó. O livro da vida é uma pessoa. Yeshua. É o Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Quando se fala de livro, a gente pensa em livro de papel. Mas esse livro não é de papel. Esse livro da vida é o Verbo que se fez carne. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo,
é uma nova criação de Deus. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então eu estou nele. Eu estou no livro da vida. Eu o aceitei. Eu o recebi. Eu estou nele, ele em mim. Ele está em você. Ele é o livro eterno. Aleluia! Jesus disse: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. João 15:7. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo diz também em Romanos capítulo 8, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então naquele dia, meu irmão, quando Yeshua for revelado, aleluia, você é um nele e ele é um em você. O pai vai olhar para o filho e vai ver você. Vai olhar para você e vai ver o filho. Ele está em Cristo. Quantos estão entendendo? E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. O livro é doce como mel na minha boca, mas no meu ventre é amargo. A palavra na sua boca será doce, será como mel. Isso fala da doçura no falar, mas no interior será tratamento, será cura. Tem hora que dói, tem hora que é amargo, porque as verdadeiras mudanças, elas começam por dentro, e elas não são fáceis. Irmãos, o Evangelho de Jesus é mudança de natureza. O Evangelho é mudança de vida. O Evangelho é transformação. Não vivo mais eu, não vive mais você. Cristo agora vivendo em você. Nós não formamos líder valente fazendo concessão. Nós não formamos líder comprometido se nós não somos comprometidos. Nós não formamos líder, escuta, presta atenção, nós não formamos líder de aliança se você não é de aliança. Nós não estamos fazendo discípulo para nós não estamos brincando de crente. É muito sério. É muito sério. Você ser um líder, você vai ser cobrado por Deus, diante do altar de Deus, pela forma como você conduz, orienta as pessoas. Então não é brincadeira. Então hoje eu quero dizer para você que chegou a hora de nós sermos mudados, né? De sermos transformados. A natureza humana, ela não recebe com facilidade a palavra de confronto. Ela não recebe com facilidade a palavra de mudança. E isso muitas vezes é amargo. Isso é amargo. Nós fomos chamados por Deus para sermos santos. Deixar de ser pecador para ser santo. Olha para mim aqui.
Você foi chamado por Deus. Olha bem o que eu vou te falar. Você foi chamado por Deus para ser um homem santo. Santo. Um homem santo. Você vai ser tentado. Você vai ser tentado. Em muitas situações da sua vida você vai passar por provas, por tentações. Ou vocês acham que eu não passo por tentação também? Hã? Todos somos tentados. Mas a palavra diz que não vem tentação acima das suas forças. Não vem prova acima das suas forças. Porque Deus não é injusto para deixar você ser provado e testado, além daquilo que você tem capacidade de resistir. Então Deus permite, para testar, para provar e para forjar você. Na prova, na tentação, na luta, você se conhece. Você sabe se você está, como é que está a sua alma, você sabe como é que está o seu nível de resposta, você sabe, você se conhece. Você se avalia. Rapaz, eu não pensei que eu estava tão mal assim não. Meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Meu Deus, eu balancei, não queria nem ter balançado, eu balancei. Jesus me ajuda, eu fiquei com vontade de fazer o que não era para fazer, me guarda. Eu não era nem para sentir vontade para fazer o que eu senti vontade de fazer. Então, Senhor, eu preciso de mais cura, me cura, me cura, me cura, me liberta. Nós fomos chamados para ser santo, deixar de ser pecador para ser santo. Você pode dizer glória a Deus? Nós fomos chamados para isso, irmãos, para viver em santidade. E para encerrar, Deus nos chamou para nos dar uma nova identidade. E essa nova identidade que nós recebemos pela fé, vem através de uma decisão, de uma atitude na nossa vida. Decisão. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Na hora que você diz, eu recebo Jesus como meu Senhor, isso não é religião, isso é reino de Deus em você. Isso não é religiosidade, é Cristo, a partir de então, habitando dentro de você e gerando dentro de você uma nova vida. Você diz, eu recebo Jesus, a partir dessa hora, você ganha uma nova identidade. A identidade de filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus. Você passa a ser filho de Deus.